gente vai falar aqui sobre semeando atitudes de amor, uma passagem conhecida da Bíblia, não só no meio, poderíamos dizer, religioso, mas também fora dele. Essa parábola que Jesus contou, que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Leia comigo, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor da glória, obrigado por tua palavra. Fala conosco por meio dela. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Essa leitura que nós fizemos aqui, a Bíblia fala de um perito, um intérprete da lei. Ele vem a Jesus e a Bíblia diz que ele queria provar Jesus. E ele coloca em pauta o assunto mais importante da vida do ser humano, que é a vida eterna. Ele pergunta então a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E daí Jesus responde a pergunta dele com 2 perguntas. Ele diz: o que está escrito na lei? E depois, como você a lê? Jesus mostra aqui a importância de saber o que está escrito. Jesus disse: examinem as Escrituras, vocês cuidam ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Nós precisamos ler as Escrituras todos os dias. Eu e você precisamos ter essa prática. O que está escrito? Nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz. E também, uma outra pergunta muito importante é: como você a lê? E aqui Jesus está falando de interpretação. Tem muita gente que procura interpretar a Bíblia a seu bel prazer, de acordo com a sua conveniência. E nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia quer dizer o que ela diz, mesmo que o que ela diz nos confronte, nos tire do conforto. Nós precisamos abrir, ou seja, ler a Bíblia, não somente a nosso favor, mas os pais da igreja
diziam que nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós. E quando lemos a Escritura, e de repente tem alguma coisa que nos confronta, e talvez a gente queira colocar uma outra interpretação nessa passagem, para que não sejamos confrontados com aquela verdade, mas nós precisamos interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Nós precisamos interpretar os textos à luz do seu contexto imediato, do contexto do livro e do contexto bíblico. E aqui estava um intérprete da lei que estava colocando Jesus à prova, e ele se achava o cara para tentar colocar Jesus na parede. E Jesus então começa a conversar com ele, o que está escrito, como você a lê. O perito responde com o que há de mais importante na lei e diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. O texto mostra que aquele homem, para se justificar, porque ele anunciou uma coisa que não vivia, então ele procurou uma justificativa. Ele disse: quem é o meu próximo? E então, essa pergunta levou Jesus a construir essa linda parábola. As parábolas, todas elas têm uma lição principal, mas também tem outros ensinamentos na periferia dela, que também tem grande importância. E vamos aprender então, com esse texto da palavra de Deus, e aprender e aplicar na nossa vida. A Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Não adianta a gente chegar aqui, ouvir e não praticar. A palavra de Deus nos desafia a praticar. Vamos olhar aqui para essa parábola. Quero falar aqui sobre os assaltados. Na parábola teve um assaltado, mas eu diria que, sabe, nós de alguma maneira fomos assaltados também. Pessoas têm sido assaltadas. Diz a Bíblia, versículo de número 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Jerusalém era lugar de culto. Se a gente for imaginar aqui um simbolismo, isso aqui não está explícito na palavra de Deus, ok? Mas um homem que estava deixando o lugar do culto, indo lá para Jericó, que tinha todo um histórico de maldição. Sabe, nós, de alguma maneira na vida, sempre temos que subir ao lugar de culto, sempre crescer no Senhor e não descer de lá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Quando a gente deixa Jesus, se afasta, nós ficamos à mercê dos assaltantes. Isso é muito perigoso. Quando a gente esfria na fé, vai se afastando. Os assaltantes estão por ali. E a Bíblia diz então que é para a gente vigiar. O que Pedro falou? Ele disse: sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, adversário de vocês, anda em volta ao redor de vocês, rugindo como leão. Como leão, ele não é leão, ele imita o leão. Rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com os irmãos de vocês em todo o mundo. Então, é preciso vigilância. Mas esse homem estava descendo, caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas. O deixaram em uma situação vergonhosa. Esses assaltantes também podemos dizer que são uma figura dos demônios.
E o diabo sempre quer nos expor a vergonhas. Espancaram-no. Espancaram-no. E o diabo sempre quer machucar a obra-prima da criação de Deus, que é os homens. Se foram, deixando-o quase morto. Essa era a situação desse homem. Ferido. E sabe, os assaltantes bateram nele, espancaram, de maneira que ele ficou quase morto. Então, ele ficou seriamente ferido. E aquele homem não poderia salvar a si mesmo. Ele precisaria de alguém para salvá-lo. Todos nós fomos feridos pelo pecado. Fomos cercados pelo diabo, o nosso inimigo. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. O contexto coloca esse ladrão como falsos pastores, mas está ali também uma figura do próprio diabo, que vem para isso, matar, roubar e destruir. Todo o pecador, distante de Deus, fica vulnerável à ação desse inimigo. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. E o pecado nos fez destituídos da glória de Deus. E então o homem por si só não tem como salvar-se, como levantar-se dessa morte espiritual. Todos nós, por conta dos nossos pecados, estivemos distante de Deus e à mercê do inimigo das nossas almas, sem poder nos salvar a nós mesmos. Mas o homem ferido foi encontrado pelo samaritano. E versículo 34 diz que esse samaritano, ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Esse samaritano, de alguma maneira, também tem uma figura do próprio Jesus. Vinho e óleo, enfaixando suas feridas. E ele tratou essas feridas com vinho e óleo. Nós podemos ver nesses elementos o simbolismo do sangue de Jesus, o vinho. Elemento que a gente participa da ceia, inclusive. E óleo, a ação restauradora, curadora do Espírito Santo. Eu e você fomos salvos por Jesus, pois não podíamos nos salvar a nós mesmos. E nenhum homem pode salvar a si mesmo. Nenhum homem vai ao céu porque fez coisinhas boas nessa vida. As pessoas só podem ir aos céus por meio daquele que fez tudo de bom nessa vida e nunca fez nada de errado, que é Jesus. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Não vem de nós. É dom, é um presente de Deus. Salvação não vem de nós. A graça também não vem de nós, nem mesmo a fé. Vem tudo dele. Não vem de vocês. É presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que eu não posso me gloriar em salvação, porque a salvação me foi dada. Eu não a conquistei. Eu a recebi de graça, por meio de Jesus que morreu na cruz. Eu não merecia ser salvo. Mas Jesus me salvou por sua graça e amor. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. Nós fomos alcançados. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar. Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que é o perdido? Todo aquele que está distante de Deus é um perdido.
pois não sabe o caminho por onde andar. Está longe do seu Criador. É um perdido. Toda pessoa que não está em comunhão com Deus está perdida. Porque todo homem foi feito para estar em Deus e com Deus e junto a Ele. Se há essa separação, esse distanciamento, quanto mais distante de Deus, mais perdida a pessoa se encontra. Mais perdida a pessoa se encontra. E nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Religiões não nos salvam. Outras pessoas não nos salvam. Nós fomos assaltados pelo pecado. E pelo maior de todos os salteadores, o diabo. Mas Jesus, com a sua graça, veio a esse mundo e nos achou. E por isso, nós, esses assaltados, fomos restaurados, achados, curados pela graça divina. Amém, glória a Deus. E a gente está aqui hoje para celebrar essa salvação. A gente está aqui hoje para trazer à memória a obra que nos salvou, a obra de Cristo na cruz, para trazer à memória isso através dos elementos da ceia. Jesus então conta a história desse homem que foi assaltado e quando ele estava lá caindo, quase morto. Diz, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. O sacerdote era um líder religioso. Na maior das hierarquias. Sobre ele seria o sumo sacerdote. O levita era um ajudante nos ofícios cultuais do templo daquela época. Quando Jesus está contando essa história, ele está denunciando o comportamento religioso incoerente daquele que o questionava, que queria colocá-lo na parede. Ele denunciava o comportamento incoerente dele, assim como daquele intérprete, assim como o comportamento da maioria dos seguidores da religião judaica daquela época. Jesus estava falando aqui de incoerência. Eles tinham um discurso de amor, no entanto, eles não viviam a prática do amor. Aquela gente tinha se desviado do caminho do amor ao próximo. E quando ele diz, quem é meu próximo? E diz a Bíblia que ele disse isso para se justificar, porque eles consideravam o seu próximo, na visão deles, apenas, no máximo, um outro judeu. Esse era o próximo. E então é que Jesus vem com essa parábola e ele vai contar a história desse samaritano. Comportamento religioso incoerente. Nosso comportamento como cristãos tem sido coerente com o nosso discurso? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Nós vivemos o amor ou vivemos uma religião? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? O que nós amamos, ou quem nós amamos, de alguma maneira, rege a nossa vida. Jesus, em Mateus 6, falando aos judeus, ele também faz uma outra denúncia. Aqueles judeus que condenavam a idolatria dos seus antepassados,
Porque os seus antepassados tiveram outros deuses e então eles deixaram de ser uma nação soberana e ficaram debaixo do jugo de outras nações e agora estavam debaixo do jugo romano. E eles condenavam o comportamento dos seus antepassados, comportamento idólatra. Jesus diz a eles: vocês não podem servir a dois senhores. Eles perguntam como? Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e escravos do dinheiro, de Mamon, das riquezas. Jesus estava dizendo nas entrelinhas a eles: vocês são idólatras como seus antepassados foram. Só que o ídolo de vocês é diferente do deles. Não é uma estátua, não é uma imagem, não é um determinado Deus, mas o que rege vocês é a coisa material, é o dinheiro. Isso é o que há de mais importante para vocês. Então, nas entrelinhas, Jesus estava dizendo a eles: vocês são idólatras. E às vezes, nós, como cristãos, afirmamos que não somos pagãos, que não temos ídolos. Mas às vezes o que mais rege a nossa vida é dinheiro. A nossa maior preocupação não é como agradar a Deus, mas é como conquistar um conforto, como ganhar mais dinheiro, e o que rege a nossa agenda, a nossa vida, as nossas prioridades, o nosso discurso, a nossa conversa, é a coisa material. O nosso olhar está só aqui para baixo, nos esquecemos da eternidade. E daí Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é daí que tem a verdade que dizemos que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. De que vale o homem ganhar tudo? Sabe, nós precisamos cuidar com essa coisa de não ter o verdadeiro Senhor como Senhor das nossas vidas. É Jesus o nosso Senhor? É Ele que nos rege? São os princípios da Bíblia que nos regem? Eu não estou dizendo que você tenha que descuidar da tua vida material, ser relapso, não é isso. Mas Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe por que tem muito cristão em situação econômica difícil e terrível? Porque não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não estou dizendo que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus não tenha momentos difíceis na vida. Não estou dizendo isso. Na Bíblia mesmo, tem gente fiel que passou por um momento econômico, financeiro, material difícil. Está na Bíblia. No entanto, eles não viveram lá. Eles continuaram fiéis e Deus os ajudou. Mas tem muita gente que nunca sai desse buraco. Porque o reino de Deus não é o primeiro lugar. Deus não é o primeiro lugar. E Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses religiosos tinham um discurso sobre Deus, mas o que mais lhes interessava era o conforto pessoal. Está lá o homem deitado, vem o sacerdote ver, e ele vai passar ao largo. O levita também vê, vai passar de largo. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, mas não podemos ser como aquele sacerdote. Temos que ser como o sacerdote que a Bíblia indica. Não esse religioso, mas essa pessoa que vive o Evangelho. Que vive o Evangelho. Não aquele que se desculpa em alguns conceitos humanos acerca de religião. O que a gente tem sido? Tem sido cristão ou religioso? Ser religioso é fácil. É só seguir uma lista de regras. É fácil. Mas a gente tem sido cristão. Nós temos contemplado o sofrimento do próximo. Aquele sacerdote olhou
lá para esse cara deitado e viu ele lá e pensou, olha, estou cansado. O cara está sangrando. Vou ter que arrastá-lo, vou ter que me sujar com o sangue dele. Ele está sujo, ele está empoeirado. Eu vou para minha casa. O levita também olhou e ele pensou a mesma coisa, ele passou de largo. Ele não se importou com o sofrimento e não se importou com aquele homem que estava morrendo. Eu e você nos preocupamos com esses que estão a caminho da morte eterna? Nos preocupa olhar para alguém da nossa família ou da nossa vizinhança ou do trabalho e olhar nele e pensar, esse cara é eterno e se ele não vier Jesus ele vai para o inferno? E eu conheço Jesus? Mas falar de Jesus eu vou me expor, alguém pode não gostar e eu posso até ser motivo de zombaria, de ironia. Então me calo, é o meu conforto. Eu não me envolvo. Eu me afasto de qualquer coisa que possa me expor ou me trazer algum desconforto e quem sabe até algum certo risco e perigo. Eu não faço isso. É mais fácil, eu me afasto, eu passo de largo. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Se a gente só pensa na gente e de repente só serve a Deus para o nosso conforto, que Ele me abençoe, nós estamos errados, nós estamos pecando, nós estamos sendo religiosos e não cristãos. Nós não estamos aqui hoje para cumprir com uma obrigação religiosa. Nós estamos aqui como adoradores, como aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, digno, como verdadeiro Salvador que nos amou. E nós estamos aqui para prestar culto a Ele, para trazer à memória a obra que Ele fez na cruz e então cultuá-lo e adorá-lo. Não estamos aqui para um ritual mecânico. A gente está aqui para se expor, adorar. A gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que ser adorador no dia a dia. A gente tem que ser sacerdote levita no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Nós cultuamos a Deus porque nós o amamos, mas a Bíblia diz, ame também o teu próximo. O adorador adora a Deus e ama o próximo. O que a gente tem sido, cristão ou religioso? E o que responde essa pergunta é o nosso comportamento para com aqueles que estão no nosso caminho no dia a dia, no caminho do trabalho, no caminho dentro de casa, no caminho do aniversário de alguém da família, no caminho da sala, da escola, da faculdade, no caminho do nosso trabalho. Quem está no nosso caminho? O que a gente tem feito em relação a isso? Jesus está denunciando todas essas coisas para aquele homem. E o Espírito Santo talvez esteja denunciando algumas coisas para todos nós. Como cristãos, temos que ter coerência com o nosso discurso. Temos amado a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. As nossas ações responderão a essa pergunta. Daí a Bíblia diz que o samaritano aproximou-se,
enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Os samaritanos e os judeus tinham rixas históricas e eles não se conversavam. Eles não se comunicavam. Agora, um samaritano, que era considerado inimigo de judeu, foi ajudar um judeu. Os judeus não o ajudaram. O samaritano, ele amou o seu próximo. Mesmo que esse próximo era um suposto inimigo. Ele se aproximou daquele que fora ferido. Ele tratou as feridas. Carregou no seu animal, que era o veículo de transporte. Levou-o a uma hospedaria. Cuidou dele, arcou com as despesas. O samaritano investiu do seu tempo. Quebrou a sua agenda, investiu dinheiro. Levou saúde, suprimento, acolhimento. Aquele samaritano não somente salvou a vida daquele homem, mas cuidou dele até que ele não corresse mais risco de morte. Jesus disse ao intérprete da lei: vá e faça o mesmo. Sabe o que Jesus diz para mim e para você? Vá e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo como? Na nossa realidade, é uma história que falava da época, de uma realidade da época. Vá e faça o mesmo. Nós precisamos amar o próximo. Demonstrar o amor com ações práticas. Sejam elas espirituais, físicas, financeiras ou de qualidade de tempo e assim como de acolhimento. Todos aqueles que não estão em Cristo estão sendo feridos. Estão a caminho da morte. O samaritano, ele tratou as feridas, ele se aproximou, ele abordou, ele não ficou encolhido, ele foi. A gente tem abordado pessoas. Ele olhou para as feridas, ele se interessou nas feridas, ele fez tudo o que podia por aquelas feridas. Eu e você temos nos importado com as feridas emocionais, sociais, físicas e outras feridas daqueles que estão à nossa volta. Temos nos aproximado e temos procurado fazer alguma coisa por essas feridas. Ele colocou o homem em cima do seu animal. Era o veículo de transporte. A gente tem colocado alguém que está ferido dentro do nosso carro e vindo com ele à igreja, ou indo com ele a um grupo pequeno? Aquele homem sujou o animal dele. Ficou sujo de sangue, de poeira. Sujou o veículo de transporte dele. Eu já ouvi gente que não queria colocar no carro mais do que 3 pessoas, porque senão ia ficar muito pesado no carro e ia prejudicar o carro. Tem gente que não leva alguém que tem uma criança, porque vai sujar o carro. Tem gente que não recebe alguém mais na sua casa, porque tem medo. Vai riscar o meu chão, vai sujar o tapete. Esse homem colocou o ensanguentado, ferido na cavalgadura dele.
que eu e você façamos algumas coisas. Quem sabe alguém diz, eu não tenho carro, que bom. Leva no ônibus, paga a passagem. Paga um Uber, um táxi, qualquer coisa. Mas, sabe, isso custa dinheiro. Pois é, esse homem investiu grana. Deu lá os denários. Custa dinheiro. Ganhar outros para Jesus muitas vezes envolve sim investimento econômico. Quando falamos aqui em missões, como o pastor Eduardo falou, envolve dinheiro. O que eu tenho a ver com o africano, com o paraguaio, com o italiano, com... Sabe? Essas nações estão no caminho da primeira igreja. Deus colocou-as no caminho da primeira igreja. A gente tem que olhar para elas. Se Deus colocou ali, a gente está passando e Deus colocou, a gente tem que olhar para elas. Quais são as pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, no teu coração? Talvez não estejam no caminho físico do cotidiano, mas Deus colocou no teu coração, e o que a gente está fazendo por elas? Esse homem colocou na sua cavalgadura e o levou na hospedaria. Uma das figuras da hospedaria eu gostaria de colocar como igreja. Levou a hospedaria e lá ele foi tratado. Igreja é o lugar de tratamento. Onde tem palavra, tem ensino, tem oração, tem adoração. A igreja é a hospedaria dos feridos. E todos nós fomos feridos pelo pecado. E precisamos de tratamento. Igreja, eu sempre gosto de compará-la a hospital. Hospital é lugar de gente doente. Todos nós fomos adoecidos pelo pecado. Alguns já estão mais bem tratados, outros estão muito mal, mas sabe, todos estamos em tratamento, pois fomos adoecidos pelo pecado. A gente tem trazido essas pessoas à hospedaria de Deus, que é a igreja. De alguma maneira, um grupo pequeno, a gente fica acanhado. Como é que vai ser o culto do amigo? Você vai trazê-los à hospedaria de Deus? Vai fazer alguma coisa ou vai passar de largo e vai ficar com vergonha? Atitudes de amor. E outra coisa, ele não levou na hospedaria e fez isso aqui, ó, já fiz a minha parte, foi embora. Ele levou na hospedaria, o sustentou na hospedaria e diz, eu volto, eu vou estar de olho, vou estar aqui na hospedaria com ele. Quando a gente vai trazer alguém a Jesus, vai trazer alguém à igreja, não é largar aqui dentro, não. Tem que estar aqui na hospedaria cuidando, investindo. Isso não é responsabilidade do pastor Eduardo, ou dos pastores, ou do Silas. É nossa também, mas é tua. Hospedaria de Deus. Hospital de Deus. Lugar onde tratamos. Isso tudo são atitudes de amor desse homem. A partir de hoje, nesse movimento de semeadura, aqueles por quem você ora, o desafio é semear atitudes de amor. Faça alguma coisa por essas pessoas. Talvez alguém diga, não, mas ele está bem, ele tem dinheiro, tem saúde, mas sabe, tem alguma coisa que ele não tem que precisa de você. Se você não souber, ore a Deus, vai buscar uma instrução de Deus, uma palavra de Deus e faça alguma coisa. Faça uma comida e leve para essa pessoa, não sei. Dê um presente, convide para tomar um café na tua casa, faz uma janta. Busque em Deus uma estratégia, mas de alguma maneira,
se aproxime. Quem está longe de Cristo está ferido. Está a caminho da morte. Foi assaltado e precisa da tua ajuda, da minha ajuda. E a gente tem que, além de orar, e veja bem, esse movimento de semeadura é completo, ele começa com oração. Talvez o sacerdote passou de largo e diz: Deus tenha misericórdia dele. Foi embora. Talvez o levita também disse: Deus, olha para esse coitado, e foi embora. A intercessão tem um grande poder e valor. Mas muitas vezes é intercessão, é aproximação, é a palavra abençoadora, é a atitude de amor. Que nós não nos excluamos dessas atitudes de amor. E o Espírito Santo vai dirigir você nessas atitudes de amor. Eu e você já fomos assaltados e feridos e estávamos a caminho da morte. Encontramos a salvação em Cristo. Recebi o amor e por conta disso eu preciso revelar esse amor aos outros por meio de palavras, mas também por meio de atitudes que revelem esse amor. Eu e você não podemos fazer igual o sacerdote ou levita. Temos que fazer como o bom samaritano. Nós devemos amar o próximo, como a nós mesmos. Cuidar deles, cuidar das feridas. Vindo com eles a essa hospedaria, nos importando com eles, fazendo alguma coisa por essas pessoas. Amém?